Vamos lá, questão de número 21 a 23. Diz o seguinte: encontre todas as soluções da equação com duas casas decimais de precisão. Então tá aqui, ó, a equação do item 21. X à quarta menos x igual a 1. Olha só como é que você vai proceder, ó. Esse primeiro membro aqui, o x à quarta menos x, você vai chamar de f de x. Chama essa primeira parte aqui de f de x. O segundo membro você chama de g de x. O que eu fizer aqui, pessoal, no item 21, vale para todos os outros itens. Então a gente faz devagarzinho aqui o item 21, conclui algumas coisas, depois a gente resolve o item 22 e 23. Então tá, olha só. Você chamou o primeiro membro de f de x, você chamou o segundo membro de g de x. O que significa resolver a equação x à quarta menos x igual a 1? Significa achar o x tal que o f de x é igual a g de x. Essa é a interpretação que você deve ter agora. Calcular o x, que é a solução dessa equação, no fundo, você está procurando o x tal que o f de x é igual a g de x. Reciprocamente, se o f de x é igual a g de x, então o x é a solução da equação. Essa é a análise algébrica. Vamos pensar agora geometricamente para ver o que dá para a gente concluir? Geometricamente, agora você vai pensar o seguinte, ó. Se f de x igual a g de x, significa que os gráficos de f e g se interceptam em um ponto de abscissa x. É algo mais ou menos assim, ó. Aqui vamos botar o gráfico de f, aqui está o gráfico de g, algo mais ou menos assim, ó. Esse pontinho aqui, olha, ele tem abscissa x e vamos dizer y, x e y, tá? Esse x, a abscissa desse ponto aqui, é o x tal que o f de x igual a g de x. E aí, não sei se você já entendeu o problema. O que nós vamos fazer? Qual é a ideia aqui? Dado os gráficos de f e g, o ponto de interseção, aí você olha para o ponto de interseção entre os gráficos de f e g, e mais a abscissa desse ponto é a solução da equação. Então, devagarzinho para você entender, ó. Se f de x, geometricamente, se f de x é igual a g de x, então eles têm um ponto em comum. Tá? A abscissa desse ponto é tal que f de x é igual a g de x e, portanto, esse x é a solução da equação. É isso que a gente vai fazer. A gente vai no GeoGebra agora, a gente vai desenhar a função f de x, fazer o gráfico da função f de x, fazer o gráfico da função g de x, ver o ponto de interseção, a abscissa desse ponto é a solução da equação. É simples assim. Bora lá então? Vamos lá no GeoGebra. Tá aqui o nosso GeoGebra, ó. Vou entrar com a primeira função. Então f de x vai ser x à quarta menos x. F de x igual a x à quarta menos x. Ó, que beleza. Já é a nossa função f. Agora eu vou entrar com outra função. G de x igual a 1. Aí, ó, a função g, que beleza, f e g. Vamos mudar a cor aqui para ficar diferente? Ó, vamos botar um azul, beleza. O gráfico em vermelho é o gráfico da função f, o gráfico em azul é o gráfico da função g. O que a gente discutiu ali? O ponto de interseção, aí você já observa que existem dois pontos de interseção aqui entre os gráficos de f e g. O ponto de interseção é tal que a abscissa desse ponto é a solução da equação. E como é que a gente faz para determinar esse ponto? Você vem aqui, ó, em pontos, tá vendo? Ó, interseção de dois objetos. Clica no vermelho, clica no azul. Aí, ó, apareceram os pontos, tá vendo? Aqui, ó, os dois pontos. Olha as coordenadas dele aqui. Olha os pontos A e B. O primeiro tem abscissa menos 0,72 e o segundo tem abscissa 1,22. Significa, então, que as soluções da nossa equação são menos 0,72 e 1,22. Vamos voltar lá para responder? Beleza. Então, a solução aqui dessa equação é menos 0,72 que mais 1,22. 1,22 são as soluções da equação. Aí, que maravilha. A gente vai fazer agora a mesma coisa para o item 22. Considerar a função f como sendo raiz de x e a função g como sendo x ao cubo menos 1. Vamos lá. De novo, vamos voltar lá para o GeoGebra.
abre um outro arquivo aqui. Pronto, então f de x é igual a raiz quadrada de x. Olha, já está o gráfico da função f. Agora a função g de x vai ser x ao cubo menos 1. G de x igual a x ao cubo menos 1. Ó, maravilha, né? Maravilha. Vamos dar também a cor aqui. Vou botar um azul. Aí, que beleza. Então, o gráfico da função f é o gráfico em vermelho, o gráfico da função g é o gráfico em azul. Conforme você está observando aqui, ó, eles têm um ponto em comum. Significa, então, que a nossa solução, que a nossa equação possui uma solução. Vamos determinar qual é o valor dessa solução? Então, você vem aqui, ó, em pontos, interseção de objetos, clica no azul, clica no vermelho. Aí, ó, apareceu o ponto. Olha. Agora você olha para a abscissa do ponto. 1,29 é a solução da nossa equação. Vamos voltar lá para dar a resposta? Ó. A solução dessa equação, então, é 1,29. Aí você está observando que assim fica fácil resolver equações, né? Com um computador ou um programa qualquer, né? O último, então, quem é? É tangente de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Novamente, vamos voltar lá para o GeoGebra. Novo arquivo aqui. Gravar esse? Não. Beleza. Então tá. Agora, o f de x é igual a tangente de x. Olha, a tangente de x. E o g de x aqui vai ser raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. G de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olha que maravilha. Já vou mudar aqui a cor. Beleza. O gráfico em vermelho é o gráfico da função f, a função tangente. O gráfico em azul é o gráfico da função g, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Também, conforme você está observando, ó, tem um ponto em comum aqui, ó. Existe uma interseção, tem um ponto em comum. A abscissa desse ponto é a solução da nossa equação. Vamos lá, vamos determinar qual é esse ponto. Ponto, interseção de objetos, clicou no azul, clicou no vermelho, apareceu o ponto, tá vendo? Quais são suas coordenadas? 0,65 e 0,76. A abscissa desse ponto é a solução da nossa equação. Então vamos voltar lá para a equação. Tá vendo aqui? Aí você responde a solução aqui dessa equação. Quem é? É 0,65. 0,65. Acabou.